para quem compreende que o papel que a universidade assumiu nos últimos anos é um papel fundamental para o progresso do Brasil, está na hora da gente se levantar, mostrar ao governo que a universidade não pode viver com os parcos recursos que já eram alocados nos últimos anos. Contra todos esses ataques à educação, estivemos nas ruas nos dias 15 e 30 de maio, em um grande movimento em todo o país. Os dias 15 e 30 de maio também estão pensados como uma preparação ao dia 14 de junho, que será uma grande mobilização nacional contra a reforma da Previdência, em defesa dos nossos direitos e da educação. A reforma da Previdência proposta pelo governo Bolsonaro é apresentada como uma solução para os problemas econômicos do país. Na verdade, a aprovação dela só trará mais crise para o país, pois tira direito dos trabalhadores, tira o direito das pessoas, das famílias. A educação tem sido atacada de diversas formas por esse governo, através de bloqueios orçamentários, com medidas que ferem a autonomia universitária, há cortes na pesquisa que vão desde as bolsas dos pós-graduandos até os recursos para as pesquisas em andamentos e futuras, há cortes nos recursos humanos, sem reposição de cargos de aposentadoria e também sem previsão de concursos a partir do próximo ano. Eu acho que todo mundo mais ou menos consciente de que o governo que assumiu em janeiro tinha uma certa atitude em relação à universidade. Vimos que essa atitude começou a ser implementada especialmente pelo último ministro nomeado, né, o Weintraub, não só implementando, como deixando claro que é uma agenda composta não apenas de cortes objetivos, econômicos, etc. e tal, mas composta de uma análise de uma percepção de que a universidade é uma ameaça para esse governo. Somente nestes primeiros 5 meses de governo, já passamos por 2 ministros da educação, além de uma série de trocas de cargos no MEC, o que mostra o total desencontro da pasta e desconhece a realidade da educação. Não foram poucas também as medidas do governo em que o próprio governo voltou atrás, mais um sinal do total desconhecimento do quadro da educação. Está chovendo fake news. O ministro da Educação fala em chuva de fake news, mas quem está se molhando nessa chuva são os professores. Os professores também têm sido atacados e constrangidos através de incentivo a denúncias infundadas, uma série de fake news circulando sobre o que acontece na universidade e nas escolas, e o estímulo a denúncias de supostas ideologias apregoadas em sala de aula, mostrando um total desconhecimento do que acontece na educação. As circunstâncias atuais elas são extremamente desfavoráveis para nós docentes em relação à nossa carreira, né? Para começar, obviamente, os cortes aí vão afetar de maneira grave, né, as condições de trabalho dos professores. Isso é um elemento importante aí das nossas condições de continuar atuando de maneira efetiva, né? Mas não é só isso. Embutidos na reforma da Previdência, vem na verdade, uma desestabilização da carreira, certo? A reforma da Previdência vai afetar parcelas dos docentes que não eram afetadas pelas reformas anteriores. Isso significa, em parte, tirar a segurança dessas pessoas de permanecer numa carreira que tinham planejado. Mas mais grave que isso, vai ser um impacto imediato, na verdade, nas nossas condições de trabalho. Por quê? Porque a permanecer a séria intenção de afetar esses docentes que tinham seus direitos de aposentadoria assegurados, nós teremos uma revoada. Aliás, estamos assistindo uma revoada. E não se deixe enganar, porque, na verdade, a reforma da Previdência é um elemento, a escassez de recursos para financiamento da universidade é um outro elemento, e no bojo disso, evidentemente, o que vem é também todo tipo de política tentando segurar qualquer tipo de progresso nas nossas condições de trabalho salariais, certo? A disputa de recursos entre ensino superior e educação básica é uma falsa contraposição, pois o orçamento não funciona assim e a educação básica tem sofrido também altos cortes. Essa é apenas uma maneira, um modo de fazer com que a população se coloque contra a universidade. A universidade é um elemento fundamental, ela que forma os quadros que instituem não só a sociedade organizada, mas todos os setores. Não só o setor público, a administração pública, mas também a iniciativa privada, as empresas, as escolas. É uma instituição fundamental em qualquer país que progrediu, que chegou a um patamar de civilização que a gente pode ter como uma civilização organizada. O Brasil é ainda essa civilização, mas ameaçar drasticamente o funcionamento da universidade, isso fará com que nós percamos décadas no nosso progresso social. Então, temos que nos levantar. Esse é o momento, precisamos recuperar aqueles recursos que fazem com que a universidade, a pesquisa, a educação brasileira tenha a esperança de, nas próximas décadas, dar aquele salto que todos nós esperamos. A educação tem que ser prioridade. Tem que ser prioridade por quê? Porque se nós acreditamos que ela é o fator fundamental para trocar
de escala a participação social da população na produção de riqueza, esse é o momento. Não podemos recuar. Colega, o Andes URGS chama você a estar conosco nas ruas na greve geral do dia 14 de junho contra a reforma da Previdência. Nós já estivemos nas ruas contra a reforma da Previdência, como por exemplo no governo Temer, e barramos lá essa reforma com um grande movimento que aconteceu no dia 28 de abril de 2017. Estaremos novamente nas ruas em 14 de junho para mostrar a nossa vontade, que é em defesa dos direitos dos trabalhadores contra a reforma da Previdência. Então quero convocar você, colega, dia 14 de junho, esteja aqui, vamos para a rua demonstrar que a educação é uma prioridade muito maior do que aquelas políticas que são circunstanciais. Porque sem educação, o crescimento permanente da nação não vai para frente.